Que o amor, a mansuetude do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. E a reflexão de hoje está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 21, item 3, e diz assim: Eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos. Uma fala de Jesus. E foi no momento onde ele estava no templo com os seus apóstolos, observando aquelas pessoas que entravam e que faziam suas oferendas, aqueles homens de um poder aquisitivo muito grande, que faziam questão de mostrar tudo aquilo que estava doando para o templo. E muitas vezes ainda fazia questão que tocassem as trombetas, que fizessem bastante barulho para que todos vissem. E naquele mesmo instante, daqui a pouco, chega uma pobre viúva que muito humildemente, muito discretamente, ela deposita naquele vaso, um recipiente que era próprio para receber as doações, ela coloca ali as únicas moedinhas que ela tinha, que talvez até fizesse falta. Então Jesus chama a atenção dos apóstolos: olha, eu digo a vocês que esta mulher doou muito mais do que qualquer outro que aqui esteve. Ela doou com sentimento, ela doou com amor, com desprendimento, as únicas moedinhas que ela tinha. Então, esse é um exemplo muito grande de como nós devemos fazer a caridade. E esse tema nos leva a uma reflexão bastante interessante que está contida no livro A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. E o autor é Edson de Oliveira. É interessante que Edson de Oliveira, ele narra no capítulo 13 desta obra, que quando ele era ainda um menino, ele passou certa vez em frente a um centro espírita, onde estava ali escrito em letras bem grandes e desenhadas: fora da caridade não há salvação. E isso deixou assim ele muito triste, porque ele entendeu que fazer a caridade era só ajudar materialmente, não é? Com o tempo, ele foi compreendendo que fazer a caridade não é só fazer a doação material, o dinheiro, o alimento, as roupas, tudo aquilo que nós, seres humanos, necessitamos, claro, para a nossa sobrevivência. Mas ele entendeu com o tempo que fazer a caridade vai muito além de tudo isso. Fazer a caridade muitas vezes é doar o nosso tempo, é doar o nosso amor, doar o nosso sorriso, porque muitas vezes não adianta nós fazermos algum tipo de doação material se nós não temos desenvolvido isso dentro de nós. É muito interessante também uma passagem que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, no item 4, tem um momento ali onde Kardec traz um ensinamento fantástico.
é o item 4 que diz os infortúnios ocultos. E ali Kardec narra que nas grandes calamidades, a caridade ela se manifesta de muitas formas. Existem campanhas nobres em todo o mundo. Quando acontecem grandes calamidades, nós vemos nas redes sociais, nos meios de comunicação, como que as pessoas se manifestam em ajudar uns aos outros, países ajudando outros países. Nós vemos isso, né? Nas grandes guerras, calamidades, nas grandes calamidades naturais que existem no planeta, nós vemos grande assistência. Mas o que nós ainda não conseguimos perceber são aqueles infortúnios ocultos, ou seja, aquelas pessoas que sofrem caladas num leito, né, de dor, num leito de um hospital. As nossas sensibilidades ainda não conseguem observar esses infortúnios ocultos. E a demonstração grandiosa da caridade é nós começarmos a amadurecer esse nosso lado, amadurecer o lado do amor, né? Da benevolência, porque mesmo Jesus, com todos esses exemplos, há quantos mil anos, né? Há mais de 2000 anos, também nós temos um grande exemplo trazido por Paulo de Tarso, quando ele fala naquela primeira carta aos Coríntios sobre como entender a caridade. E ele mesmo observa tudo o que aconteceu na trajetória da sua vida, num momento de lucidez. Ele fala, né? Ele escreve aquilo que é considerado o hino do amor. E ele fala: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, de que me adianta? Eu posso doar todos os meus bens, mas se eu não doar com amor, com caridade, não tem valor. E ele continua que se ele pode ter toda a fé que transporta todas as montanhas, sem caridade, ele não vai adiante. E continua: a caridade não tem ciúmes, a caridade é benigna, a caridade ela é feita com muita discrição. Ele vai narrando uma carta maravilhosa, porque ele cai em si, que ele começa a compreender que a caridade vai muito além das coisas materiais, que a caridade tem que ser desenvolvida dentro de cada um de nós, né? Com muito amor, com desprendimento, fazer o bem sem ostentação, né? Como aquela viúva que fez o bem, fez dentro das pequenas possibilidades, mas ela fez um desprendimento, ela fez calada, humildemente. E é isso que Jesus, ele espera de todos nós. Ele, em todos os seus 3 anos de messiano, ele foi trazendo todas essas mensagens para nós, todos esses ensinamentos que nós devemos
fazer com amor, por amor, amarmos uns aos outros, nos colocarmos no lugar do outro. Porque fazer a caridade, você pode fazer para o pobre, para o rico e até mesmo para o inimigo. Fazendo em preces, orações para o seu inimigo. A caridade verdadeira, nós compreendemos hoje que ela é diferente, né? A caridade dita ainda por nosso querido, né, João Nunes Maia, pelo espírito miramês, ele fala sobre a caridade de uma forma maravilhosa naquele livro Cristos. Cristo Caridade. Ele fala ele escreve, Miramês, ele narra, né, para João Nunes Maia, através da grande mediunidade de João Nunes Maia, que a caridade é Cristo com os braços abertos, comunicando-se conosco, perfumando nossos caminhos, quando servimos por servir e amamos por amor. Ele estende a todos os sistemas de ajudar, né? Caridade não é só dar o pão a quem quer, a quem tem fome, né? Nem somente vestir os nus. E ele vai ditando isso para João Nunes Maia. A caridade, ela está no silêncio. A caridade, ela é a mão que ajuda, ela é a mão que descansa. Ela é Cristo abençoando, ela é Cristo expulsando os vendilhões do templo. Ela é Jesus nascendo em uma estrebaria, no esplendor do cântico dos anjos. Caridade é paz, caridade é amor, caridade se faz até com o aguilhão da dor. Caridade é vento, caridade é água, caridade é a terra, caridade é Deus pelas mãos do Cristo, de ano a ano nos transformando em bons samaritanos. Que possamos refletir e fazer a caridade, porque a caridade está ao alcance de todos. Caridade é cantar uma música para um velhinho que encontra-se numa casa de apoio. Caridade é levar uma palavra de conforto num leito de dor. Uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Caridade é acariciar os animais, é respeitar os animais. Caridade é conviver bem com os nossos entes queridos, é abraçar e dizer: eu amo você, você é importante para mim, me perdoe. Isto é um exemplo de caridade. Que possamos seguir em frente, refletindo sobre a mensagem de hoje, porque ela é mais intensa do que nós podemos imaginar. Fiquemos na paz, que o nosso Mestre Jesus continue nos fortalecendo sempre. Graças a Deus.